Alguém está chamando o nome de Blair. Ela grita para ele acordar imediatamente. Toda a sala ri perguntando por que ele ainda estuda ali. O garoto questiona onde está. Uma pessoa puxa a manga da sua blusa. A garota diz a Blair que Britney irá ligar novamente. Olhando para trás, ele observa a magnífica mulher à sua frente. Brava, ela pergunta se Blair esqueceu onde está. O garoto fala que essa mulher é a sua grande professora. Ela puxa sua orelha. Sua professora diz que não acredita que ele está dormindo na aula e logo manda Blair responder a questão 15 de matemática. O protagonista não sabe o que fazer, mas colocando a mão na testa fala que entendeu o problema. A professora diz que ele pode responder a questão até amanhã e essa é a punição por ter dormido. Toda a sala continua rindo dele, falando que ele nunca conseguirá resolver esse problema tão difícil. Já Blair parece muito confiante. Ela nota que a confiança do garoto está ao nível de um acadêmico experiente. O miserável é um gênio e responde certo. Corada, a professora diz que isso é impossível. Nosso garoto pergunta se pode ir ao banheiro e ela fala que sim. A sala está inquieta após essa pequena demonstração. Olhando para o quadro, observa que os cálculos e contas estão corretos. Todos gritam assustados enquanto nosso garoto anda pela escola. Em sua mente diz que aquela expressão não precisa de um cálculo de progressão e sim é apenas uma cruzada. Shen Lu é apenas um professor ordinário que acredita em matemática. Por muito tempo trabalhou duro e finalmente ano que vem receberá o título de profissional sênior. Mas quando estava fazendo o exame cochilou e quando acordou havia ido para outro mundo. O protagonista fala que isso não é nada científico e clama para Newton ajudá-lo. Vendo atentamente percebe que agora é um garoto ruim em matemática e o mundo atual dá muito valor a ela. Ainda assim fica impressionado que os alunos não conseguiram resolver aquela questão simples e agiam como se fosse difícil. Blair diz que não sabe como passou para esse mundo, mas observando como todos são burros talvez ele consiga alcançar o topo. Chegar ao pináculo da vida usando matemática. Vemos uma garota de cabelo rosa. Ela e o protagonista acabam se trombando. Nosso garoto pergunta se ela está bem. Só que os dois estão em uma situação meio suspeita. Quando nota isso, no mesmo instante Blair sai de cima dela. Logo pede desculpas falando que não estava prestando atenção. A garota loira se afasta dizendo que é ele novamente. O protagonista vê que ela o conhece. Bem brava, ela fala que Blair esbarrou nela na cerimônia de entrada e a fez passar vergonha, por isso jurou nunca mais esquecer. Complementa dizendo que outra vez ele a esbarrou, mas agora foi de maneira deliberada e vulgar. Pelo rosto de Blair, ele não sabe o que falar ou fazer. Tentando resolver a situação, o protagonista diz que foi ela que o bateu primeiro. Repentinamente a garota faz gestos estranhos com a mão. Em seguida parece estar recitando uma magia. Nosso herói suspira achando que ela é doida. Depois brinca fazendo a mesma coisa, só que de maneira engraçada. Um símbolo estranho surge de repente. A mão da garota está pegando fogo. Ela fala que vai para cima de Blair com tudo que tem. Pela sua expressão, o final não foi tão fácil. O garoto não sabe o que fazer ao tomar uma bola de fogo na cara. Mas a garota grita mandando ficar preparado para ser punido. O protagonista tem uma ótima ideia. Antes de ser morto, ele se curva e pede muitíssimas desculpas pelo ocorrido. Claro que a loirinha não esperava por isso. Fechando o punho, ela pede para ele não achar que isso acabou só por causa dessas desculpas. Mas quando termina de dizer isso, o nosso herói já não se encontra no local. Blair está correndo como se sua vida dependesse disso. Em sua mente nada faz sentido, pois a magia e a ciência estão coexistindo. Repentinamente a cabeça do protagonista começa a doer. Por conta disso, acaba desmaiando. Fragmentos de memórias de Blair estão vagando por toda a sua mente e nisso observamos ele chorando pedindo pelo seu pai. O general morreu com honra lutando. Alguém entrega uma caixa deixando condolências. Uma mão e um filho em frente a uma casa. Ao redor pessoas dizem que depois do general ter morrido a mulher virou apenas uma esnobre pobre que precisa trabalhar. Blair está indo em direção à sua mãe avisando-a que passou na faculdade. Ela fala que ele tem que estudar muito e enquanto isso o garoto diz que já cresceu. Na sua mente o seu filho é idêntico ao pai. Um velho pede para Blair ter pressa, se não conseguir isso não poderá dormir lá no futuro. O garoto diz que definitivamente voltará para casa. Nosso protagonista sabe que o dono desse corpo, mesmo trabalhando tanto, nunca teve talento para magia. E sempre foi insultado pelos colegas de classe. Voltando para o presente, a sua amiga o chama perguntando se Blair está bem. Ele diz que o nome dela é Jasmine, mas questiona como a garota o encontrou ali. Sendo bem gentil, ela estende a mão para ajudá-lo. Blair pede obrigado, mas em seu pensamento fala que a vida do antigo dono foi difícil, por isso que a partir dali será por conta dele. Na sala de aula, a professora está ensinando os 4 tipos de elementos mágicos. O careca fala que esse mundo é dividido entre pessoas comuns e pessoas que podem usar a magia, e a sua escola é a melhor e mais famosa dentre todas as outras. A magia é dividida em 4 elementos: fogo, água, terra e ar. Através de gestos, o mago pode usar energia espiritual para manifestar tal poder. Observamos que depois da aula,
Alunos estão felizes de finalmente poderem sair. Vemos o mesmo um pouco triste após ouvir essas afirmações. Antes de ir embora, o nosso garoto chama pelo seu professor. Ele questiona o que o querido Blair quer. O protagonista pergunta ao professor se a pessoa não tiver talento ainda poderá usar magia. Sendo presunçoso, diz que o garoto já havia perguntado isso muitas vezes. Depois vai embora falando que é impossível usar magia se não tiver o talento necessário. Ao redor as pessoas estão zoando ele por ser tão sério, mas ainda assim não ter talento. O seu amigo chega e diz que Blair não precisa ficar triste se não se graduar, pois se não conseguir ele irá trabalhar na propriedade do seu pai. Em suas memórias o protagonista lembra que esse é Toby, o melhor e único amigo de Blair. O moleque está sorridente por ter afastado os caras que estavam incomodando. Toby fala que vai sair e o nosso garoto balança a mão se despedindo, e enquanto isso Jasmine os observa. Olhando para trás, o protagonista pergunta se ela tem algo para dizer. Sendo bem tímida, a garota responde que não. Em seguida sai correndo falando que a professora Britney está chamando para o escritório. Blair pensa que ela é estranha por sempre estar se esgueirando e o observando a todo momento. Ainda assim fala que é irônico ter um conhecimento absurdo sobre matemática, mas não ter nenhum talento para magia. Nosso garoto tenta recitar um feitiço de bola de fogo, mas como esperado nada acontece. A sua expressão é de desapontamento. Só que algo surge emanando uma aura avermelhada. Fogo quente sai de sua mão e faz uma espiral em volta do seu braço. No seu subconsciente, Blair não esperava por essa. Afinal, fazer isso é impossível se não tem talento. Deixando isso de lado, o protagonista fica brincando com a bola de fogo. Afinal, não é todo dia que se vai para outro mundo. Nosso garoto diz que talvez por ser um viajante deve ter sido iluminado. Mas logo se lembra que precisa ir para o escritório da grande professora Britney. O pôr do sol parece estar chegando. Blair bate na porta a chamando. Quando entra, pede desculpas já que está atrasado. Por algum motivo o nosso garoto fica corado. E o motivo está em uma pose da professora. Observamos que o protagonista gamou na gata. Ela sorri dizendo que ele finalmente havia chegado. Britney pede para ele não se importar com seus hábitos de poses estranhas. Em seguida manda Blair sentar na cadeira. A mulher fala que preparou centenas de cálculos para ele fazer. Logo joga todos os papéis na mesa. Britney diz que vai e pede para o garoto não se apressar. Repentinamente o protagonista já fala a resposta da questão. No mesmo momento ela questiona se isso é possível. Então corre na direção de Blair. Logo diz que se fosse ela não conseguiria fazer isso. Nosso garoto não sabe o que falar para a mulher à sua frente. Sendo simpática, Britney pergunta se ele pode dizer como fez a questão. Blair é derrotado pelo poder da fofura. Em seu pensamento fala que sua professora está mais idiota do que o normal. Batendo a mão na mesa, Blair diz que fez a operação em sequência. Mas a conta e o enunciado estavam muito propensos a erros. Britney fala que só há uma solução e um jeito para fazer isso. Ele diz que isso não está certo, pois para esse problema só precisa achar um padrão. Soma todos os penúltimos números até darem 80. Apontando para o quadro, o protagonista pergunta se ela sabe qual a soma de todos os penúltimos números podem dar 80. Bem animada, ela levanta a mão e fala 39. Blair diz que a resposta está certa e logo a manda sentar. Nosso garoto explica que de um problema tedioso de adição a conta se tornou uma simples conta de multiplicação. Com esse tipo de método pode resolver vários problemas de um jeito fácil. Britney questiona como pode haver uma maneira tão inteligente. Em seguida complementa falando que essa solução pode ser mais generalizada. Se somar todos os números de período constante, então a fórmula pode ser descrita como simples. Com variados cálculos, a cabeça da professora acaba em outro mundo. Nosso garoto acorda perguntando se todos do mundo são assim burros. Ela responde com outra pergunta questionando se essa é a solução. Sorrindo, Blair diz que é mais fácil de calcular assim, e todos também podem fazer igual. Pegando a mão do nosso menino, a mulher fala que ele é um gênio. Se ele estiver disposto a sempre estudar, o futuro dele será ilimitado. Britney não sabe, mas está emanando uma força aterrorizante que está acabando com o protagonista. Saindo de perto, ela pede desculpas, já que ficou um pouco animadinha. Britney pergunta se Blair quer ser um grande matemático. Ele fala que não e complementa dizendo que quer ser um grande mágico. Após ouvir isso, a professora fica triste. Britney vai com tudo falando que ele recebeu uma inteligência dada pelos deuses e não deve desperdiçar, e pelo que sabe ele não tem talento para magia. Porque não importa como Blair olha, a resposta para tudo é matemática. Nosso Sigma afasta no mesmo instante. E fala que não importa o que irá sim ser um mágico. No seu pensamento, Blair diz que se apenas jogar algumas equações avançadas conseguiria se tornar um grande matemático. Mas isso são apenas obras de outro mundo. Na sua perspectiva, a magia é muito mais atraente do que qualquer conta ou raiz quadrada. Britney pergunta se o protagonista se atreve a fazer uma aposta com ela. Em alguns dias terá o teste de magia na sala de aula, e esse teste determinará o futuro de Blair na academia. Nosso garoto diz que já sabe disso.
A mulher fala que se ele realmente quer ser um mago deve passar no teste. E complementa que isso será igual a um jogo. Se Blair não passar, ela vai fazer algo para o garoto ficar na escola, mas ele terá que ser um matemático. Mas se conseguir passar, Britney não irá mais insistir e questiona o que o protagonista acha. Na sua mente ela diz que esse é um jogo perdido para o garoto que não tem talento. Ainda assim o protagonista aceita. Saindo de lá, Blair fala que sua professora é muito persistente. Ele lembra o que ela disse antes sobre ele não esquecer do acordo. Nosso garoto para de pensar nisso e volta à sua mente para estudar magia. Virando para o lado, vemos a garota de fogo. Como se fosse o destino, os dois se trombam. Antes de cair, Blair diz que esse sentimento é familiar. Quando olha e vê quem é, fica assustado. A garota vai para cima para desta vez matá-lo. Logo recita o encantamento de fogo. Uma bola do elemento recitado aparece em sua mão. Mas olhando para frente, o protagonista já não está mais lá. E fala que se tivesse corrido teria sido queimado. Britney pergunta por que Isabel parece tão infeliz desde que chegou. De imediato a garota diz que encontrou um pervertido na escola. E complementa que com certeza da próxima vez irá queimá-lo vivo. Isabel joga os papéis na mesa falando que já havia resolvido as questões. Ela fica feliz já que demorou apenas meia hora. Britney diz que Isabel é quase mais rápida que ela, mas fala que Blair levou apenas 1 minuto. Ela não sabe o que dizer e em sua cabeça isso é impossível e questiona quem é esse garoto. Sua professora diz que ele usou uma solução nunca vista antes. Britney fala a Isabel o que o protagonista ensinou. Ela diz que isso é uma maneira muito inteligente de se resolver. Bem animada, pede para sua professora lhe apresentar Blair. Britney nota que a garota está bem entusiasmada e então fala que vai fazer isso. Momentos depois, Isabel chuta a porta da sala, perguntando quem ali é Blair. Toby já suspeita que seu amigo entrou em uma enrascada. Alguém debaixo da mesa o belisca. Esse é o nosso garoto pedindo para ele ficar em silêncio. Toby fala a ela que o protagonista saiu da sala. Claro que Isabel suspeita da situação. Indo embora, pede para quando ele chegar dizer que ela quer falar com ele. O amigo do protagonista está meio nervoso, mas diz que vai sim avisar. A garota bate a porta e vai embora. Blair sai debaixo da mesa. Todos estão em um grande silêncio. O carinha não parece bem já que teve que enfrentar a sua senpai. Toby pergunta o que merda o protagonista fez. Nosso garoto está profundamente confuso pois não sabe quem é ela. Seu amigo fala que ele realmente parece um robô que só sabe estudar e trabalhar. Toby diz que Isabel tem vários perseguidores na academia e se esses caras souberem que Blair a ofendeu, as coisas não vão acabar bem. Nosso garoto fala que a academia tem regras e eles não podem fazer o que quiserem. Toby questiona se o garoto sabe onde fica a escola. Blair não sabe responder, então diz algo como na cidade Apolo. Seu amigo pede para ele não ser tão estúpido. O pai de Isabel é Lorde da cidade Apolo. Nosso garoto questiona se ainda dá tempo de se desculpar. Alguém de fundo grita sobre o protagonista ter tocado na lei de Isabel. Bully fala que não vai fazer nada já que futuramente Blair será expulso após falhar no teste. Toby nota que o cara quer começar uma briga. O figurante explica que só de ter boas notas você pode ficar na academia, mas depois de ser graduado para poder permanecer tem que saber magia. Portanto, todos os alunos do 2º ano têm que fazer uma prova e se falharem são expulsos imediatamente. No entanto, para alunos normais isso é como um passeio no parque, mas isso muda pois Blair não tem talento. Em seu pensamento, o protagonista entende porque a professora Britney escolheu esse teste para o acordo. Bully, para chamar a atenção, dá um grande tapa na mesa. Ele questiona se Blair não ouviu o que ele havia dito. E complementa dizendo que o garoto é apenas um órfão bastardo. Após falar isso, Toby levanta da cadeira. Logo pergunta se ele quer brigar. Arrogantemente, Bully diz que isso não é da conta dele. Toby fala que o protagonista é seu amigo e seu dever é protegê-lo. O cara fica puto e diz que vai se lembrar disso. Indo embora, fala que na próxima vez irá resolver isso. Em seu pensamento, o protagonista diz que esse gordinho até pode não parecer confiável, mas em momentos críticos é muito leal. Sendo confiante, nosso garoto questiona se a Isabel viesse incomodá-lo, ele faria o mesmo. Toby fala que se a garota pedisse para bater no protagonista no mesmo instante, ele iria fazer isso. Essas palavras deixam Blair desolado. O dia do teste chega e o professor está explicando que a magia que todos vão usar é a bola de fogo e complementa dizendo que isso é o básico, por isso a maioria deve passar. Nesta prova, além de recitar a magia, os alunos devem acertar o alvo. O professor pede para Bully começar. Em seguida, observamos o cara recitando o feitiço. Logo joga a bola de fogo e acerta o alvo, assim passando com 8 pontos. O professor manda o próximo ir. Bully observa nosso garoto em meio à multidão e manda ele aproveitar o seu último momento na academia. Toby diz para o cara calar a boca. A próxima pessoa será o gordinho. Ele recita a magia assim como Bully. Uma pequena bola de fogo aparece e ele está com dificuldades em mantê-la. Toby a lança em direção ao alvo. Uma pequena faísca chega e o professor fala que isso conta. Claro que o moleque fica feliz com isso.
O professor olha o documento do protagonista e já sabe que ele não tem talento para magia. Logo suspira dizendo que Blair é um pequeno tolo. O professor iria falar que todos passaram, mas Bully o interrompe para dizer algo. Ele fala que ainda falta uma pessoa. O estudante Blair não fez o teste. Nosso garoto apenas fica calado. O professor pergunta se Blair fará o teste. No mesmo instante todos riem dizendo que isso é impossível já que ele não consegue nem fazer o mais básico. E o intitulam de Blair o idiota mágico. Toby chega perto falando que está na cara que eles planejaram isso. Contra tudo e todos o protagonista diz que vai fazer o teste. Geral não entende o motivo da decisão. Mas claro que zombam disso com todas as forças. As garotas falam que Blair ainda não se tocou que é um desperdício mágico. O professor manda todos eles ficarem quietos. E novamente pergunta se o garoto vai fazer o teste. Blair diz que sim, irá fazer a prova. Então fala que ele já pode começar. Nosso garoto está logo à frente do alvo. Ele sabe que consegue fazer magia sem recitar, mas ainda assim vai fingir. O protagonista começa a recitar a magia. Depois manda a bola de fogo se manifestar. Todos cobrem os olhos por achar que sairia alguma coisa. Mas nenhuma magia pode ser vista. Logo os estudantes começam a rir e caçoar do garoto. Só que isso só foi questão de tempo para sua fúria entrar em combustão. Uma grande magia de fogo pode ser vista a olho nu. O alvo é completamente destroçado. Na área todos ficam assustados com isso, mas Britney está triste por saber que nosso garoto tem talento. Observamos as cinzas se espalharem sobre a grama. Em seguida o professor diz que Blair passou no teste. Bully fala que isso é impossível. Já Toby fica animado dizendo que já sabia que seu amigo é incrível. O professor pede para Blair ir ali com ele. Na sua mente Britney questiona como nosso garoto havia feito aquilo. A mentira que Blair contou para não ser descoberto é que praticou todos os dias e de repente saiu. O professor fala que a magia é dada pelos deuses e aqueles que não a conseguem manifestar são chamados de abandonados pelos deuses. Pessoas que não têm talento são extremamente raras e alguém que antes não tinha e agora passou a ter é quase como se fosse uma piada. De qualquer jeito ele fala que o nosso garoto tem um grande potencial para se tornar um mago. Na sua mente Blair diz que a última vez foi alguém o persuadindo a ser matemático, agora é para magia. O professor fala que o protagonista realmente trabalhou muito neste período e com certeza conseguirá o nível de Santo Mago. Blair percebe que o nível Santo Mago é o máximo que se pode alcançar. E complementa que tem uma história de alguém que chegou a esse nível e seu principal poder é rasgar o tecido de espaço e tempo. Nosso garoto começa a perceber o que pode fazer se conseguir alcançar o máximo. Logo em seguida Blair olha para o professor e fala que com certeza se tornará um Santo Mago. Já em outro lugar o protagonista diz que a academia tirou uns dias de férias por causa do teste. Usando esse curto período estudou ao máximo os livros de magia. E então descobriu que os níveis de mago se dividem em 7 e o Santo Mago é o pináculo disso. As suas poderosas magias são descritas apenas em livros. Relatos afirmam que um Santo Mago pode rasgar o tecido do espaço-tempo e viajar entre mundos e dimensões diferentes. Mas o mundo atual não acredita nessa baboseira, mas nosso garoto julga como veio parar nesse lugar e já sabe que talvez isso possa ter algo relacionado. Infelizmente o seu professor não acredita em magia espacial, por isso não conseguiu retirar mais informações. Uma pessoa chega e pergunta se Blair ainda está lendo. O protagonista fala que esse é o administrador. Nosso garoto afirma que vai continuar a ler. No dia seguinte Blair ficou a noite inteira estudando. Ele abre a porta da sala de aula. A multidão já está formada e todos ficam fofocando sobre o ocorrido passado. Sobre a magia de Blair ser grande e forte, outros alunos dizem que ele estava apenas escondendo a sua força. As garotas falam que se prestar atenção o garoto até que é bonito. Na sua frente Isabel se encontra sentada. Claro que questiona por que ela está ali, em uma posição tão suspeita. Blair tampa os olhos dizendo que não pode ver. Isabel fala que é inesperado ele ser a pessoa que Britney estava dizendo. Blair tenta dizer que tudo isso é um mal-entendido. Ela grita falando que o menino é um pervertido. A sua fúria está transbordando em forma de magia. Em seguida começa a recitar um feitiço de bola de fogo. Nosso garoto tenta se defender de alguma forma, mas logo percebe que nada o atingiu. Por sorte a sua professora chegou a tempo impedindo Isabel de fazer algo ruim. Britney diz que é proibido usar magia dentro de sala de aula a não ser que seja permitido por um superior. A garota pede para ela ouvir, mas Britney manda Isabel ficar quieta. Em seguida a professora fala que estava o procurando e então diz para ele ir até o seu escritório. Britney complementa falando para Isabel também ir com eles. Blair está se achando, mas ainda assim o miserável realmente é um gênio. Os três vão embora e logo a porta se fecha. Bully fica sem entender nada e questiona o que acabou de acontecer. Dentro do escritório da professora, Blair está pedindo sinceras desculpas pelas suas ações e complementa dizendo que tudo o que ocorreu foi um mal-entendido. Britney fala que o garoto foi descuidado e pede para Isabel não se incomodar. Ainda arrogante, ela aceita as desculpas.
Um pouco triste, a professora diz para Blair que o poder mágico dele está além da sua compreensão e, como prometeu, não vai persuadi-lo mais. Só que questiona como ele conseguiu fazer isso e se poderia ensiná-la. Nosso garoto fala que só aconteceu e diz que tem uma pergunta sobre magia. Toda sagaz diz que não vai forçá-lo a responder e complementa falando que o protagonista pode perguntar qualquer coisa. Blair questiona se precisa usar gestos e recitar a magia para poder invocá-la. Isabel diz que essa pergunta é muito estúpida, pois até uma criança sabe disso. De qualquer maneira, o protagonista continua perguntando se todos os magos são iguais. Britney fala que não importa o nível para invocar a magia, precisa de gestos e recitá-la. As únicas pessoas que não precisam disso são os deuses. Isabel diz que sua professora não precisa responder essa pergunta ridícula com tanta seriedade. Nosso garoto nota que é diferente e talvez consiga fazer isso, pois não é deste mundo. Britney continua a explicar que isso é senso comum e se Blair quiser ser um grande mago deve memorizar livros de teoria. Mas não foi para isso que o chamou para seu escritório. Sua professora está com um tipo de papel na mão e o nosso garoto fica confuso, pois não sabe o que é. Isabel fala que isso é um diário onde são postados os trabalhos acadêmicos mais importantes de todo o reino. Repentinamente, a garota fica assustada ao avistar algo. Ela observa que o nome da sua professora e de Blair está no diário. Britney diz que mandou as fórmulas que aprendeu com o protagonista. Blair não liga para isso, já que ganha pouco dinheiro trabalhando na biblioteca e, pelo que sabe, não dá para comer papel. Sua professora fala que quase esqueceu de uma coisa. Ela entrega um saco cheio de moedas dizendo que isso é um bônus pelo manuscrito. Claro que o protagonista fica feliz, já que por mês ganha 2 moedas de prata e em um dia só ganhou mais de 50. Tudo isso graças à sua maravilhosa professora. Inocentemente, Britney diz que vai tirar metade, já que também contribuiu. Agora nosso garoto vai receber apenas 25 moedas de prata. No seu pensamento, ele fala que nunca viu uma cobra tão traiçoeira. De qualquer maneira, ainda é um valor bom, querendo ou não. Blair tem uma ideia para ganhar muita grana. Olhando para sua professora, o garoto pergunta se a cada trabalho publicado sempre terá um bônus de 50 moedas. A mulher diz que não prestou tanta atenção nisso, mas talvez isso seja normal, já que o diário é famoso. Sendo bem esperto, Blair fala que esteve tendo um bom pensamento ultimamente. E continua dizendo que pensou em resolver uma fórmula de forma unificada. Britney percebe que algo incrível está novamente acontecendo em sua frente e complementa falando que isso talvez seja um mistério de House. Nosso garoto não sabe quem é esse sujeito. E a sua professora explica que isso é um problema matemático imposto pelo grande matemático House. Ela faz a conta e logo diz que no enunciado House tem 7 gatos, 7 esposas e 7 bolsas. Blair fala que a solução é fácil, mas se quiser simplificar é só usar a fórmula unificada. Após ouvir isso, Britney fica feliz que o grande problema matemático pode ser resolvido de maneira simples. Em seu pensamento, ele diz que ainda tem algumas ideias preliminares. Sua professora o chama para ajudar a resolver a questão. O tempo está passando bem rápido enquanto os dois estão estudando. Isabel acaba dormindo, mas um barulho a desperta. Ela acorda com a sua professora gritando que isso é incrível. Britney fala que o protagonista realmente tem um grande talento para a matemática. Isabel chega mais perto dizendo que não sabia que o garoto era tudo isso e questiona se tudo isso veio de sua cabeça. Ele fica sério, perguntando se ela quer mesmo saber. Coradinha fala que Blair não pode ficar contando mentiras. O protagonista diz que apenas passa bastante tempo com a matemática enquanto outros estão dormindo. A garota fica envergonhada, questionando do que ele está falando. Em outro dia, Isabel está pensando no Blair. Logo à frente, ela o enxerga agindo de maneira suspeita. Esse é o prédio do 2º ano e o protagonista está no 1º ano, logo ela se pergunta se ele vai assediar os seniores. Dessa vez vai segui-lo para ver o que Blair vai tramar. Mas observando, o nosso garoto já havia sumido. Vemos que o protagonista está na frente de um grande muro. Antes, Toby havia falado sobre essa parede que fica no prédio do 2º e 3º ano. Dando vários mortais, Blair diz que o seu professor está certo. Ele falou que o protagonista pode ir para a cidade e procurar um mago de nível alto para poder ensiná-lo. Fora da academia, nosso garoto acha tudo aquilo interessante, pois a cidade é bem movimentada com vários tipos de gente. Andando por aí, o nosso garoto fala que esse lugar é muito próspero. À sua frente está a Associação Mágica. Aparentemente esse prédio é imenso e majestoso. Ele pega uma máscara do seu bolso e coloca no rosto, dizendo que é melhor não revelar a identidade. Adentrando o local, o mesmo parece ser um pouco lotado. Vendo de perto, a atendente é sua amiga, só que ela não o reconhece por causa da máscara. Ela pergunta se o protagonista quer contratar um consultor mágico. Blair diz que sim e em sua mente fala que a garota deve estar trabalhando de meio período. Jasmine afirma que os valores dos consultores variam de 15 moedas de ouro até 2. Depois disso, ele não se aguenta, pois esse valor é absurdo e 100 moedas de prata é equivalente a uma moeda de ouro. Então pede desculpas pelo incômodo, mas ela corre atrás dele. Jasmine fala que se dinheiro for um problema, Blair pode pegar um cartão de empréstimo da biblioteca.
Após ouvir isso, nosso garoto fica surpreso. Logo a garota diz que a instituição tem uma grande biblioteca, pode não ser tão bom quanto um instrutor, mas é melhor que nada. Blair fala que vai fazer o cartão e em seguida Jasmine pede as credenciais dele. Claro que isso o abala, pois antes não sabia nem seu nome, quanto mais saber onde estão documentos importantes. A garota diz que achou que ele já era um mago, mas ainda tem a opção de pegar uma credencial emprestada. Ou fazer a certificação, que é mais fácil, já que só precisa lançar uma magia do elemento condizente com o mago que está o certificando. Blair pergunta se dá para fazer a certificação nesse local. Ela fala que pode, mas não recomenda que o garoto faça isso hoje, já que o certificador da vez é muito rigoroso. Ignorando tudo, o protagonista diz que vai fazer hoje. Dois caras aparecem e Jasmine fala que Blair quer o certificado. Eles se sentam e o careca questiona o motivo de Blair usar máscara. Escondendo o motivo, nosso garoto mente seu nome e fala que estava treinando o feitiço Bola de Fogo e acabou queimando seu rosto. O velho diz que se queimar usando uma magia básica não é tão comum. Sendo bem arrogante, o careca fala que Blair será um mago júnior só em sua próxima vida. Jasmine pede para todos se dirigirem ao lugar da prova, mas o cara recusa, dizendo que não há necessidade. E complementa que Blair pode usar a sua magia de fogo para o atacar. Isso assusta o moleque, já que não achou que seria assim, pois sabe a potência do ataque. Falando diretamente, o velho questiona se ele acha que a sua pequena bola de fogo pode ferir André. O protagonista tenta não insistir muito, e já que ele está pedindo. Ao redor, a magia de fogo está se espalhando pela sala. André, vendo aquilo, diz ao velho que este ano não tem ninguém decente. Mas claro que o feitiço não acabou, já que o protagonista continua reunindo toda a sua mana. Assustados, todos percebem que aquilo vai ser extremamente perigoso. Só que o careca havia pedido para Blair o atacar e estritamente nosso garoto obedece. A gigantesca esfera, mais parecida com o sol, está vindo na direção de André. Sua plena reação é apenas aguardar o terrível silêncio da morte iminente. Uma explosão ocorre e um feixe de luz cega as pessoas que estão ao redor. Após o ataque, uma fumaça é levantada. Sem saber o que fazer, Jasmine tosse. À sua frente, a fumaça está se dissipando e nisso vemos o velho. Quando percebeu o perigo vindo, ele levantou uma barreira. E a mesma aguentou bem a bola de fogo, assim salvando André de virar churrasco. Desesperado, ele não consegue ter alguma reação e continua no chão. A sua cara de pavor pode ser vista como um sinônimo de desesperança. Jasmine fica assombrada com o tamanho do poder destrutivo. E enquanto isso, o nosso garoto pede desculpas, pois achou que eles estivessem prontos, por isso resolveu usar um pouco mais de força. Após todo esse ocorrido, Jasmine lhe entrega a certificação e o cartão da biblioteca. O protagonista fica animado, pois finalmente poderá estudar. Bem entusiasmada, a garota diz que nunca viu algo como aquilo e complementa que tem certeza que no futuro Blair será um grande mago. Ele agradece e ela fala que irá o esperar até a próxima vez. Mas Jasmine nota algo, como o garoto sabia o seu nome. Já na biblioteca, Blair não achou que teria tantas pessoas. Sentado vendo vários livros, diz que isso é estranho. Como a garota havia falado, os livros desta biblioteca são mais abrangentes e profundos, principalmente a parte sobre o poder espiritual mágico. Nos é explicado que o poder espiritual é aquele que define a força da magia do mago, além da sua proximidade com o elemento. Magos de alto nível têm uma vantagem imensurável sobre os mais fracos. No entanto, a teoria dos 4 elementos descrita nos livros é um complemento absurdo, ainda dado pelo pouco conhecimento que esse mundo tem sobre a matemática. As pessoas acreditam que os 4 elementos são responsáveis pela fundação não só da magia, mas sim do mundo inteiro. Todos os outros elementos são fatores derivados dos 4 principais, é o mesmo fundamento das cores primárias. Indo mais a fundo no assunto, Blair percebe várias coisas diferentes. Tipo, a existência de magia neste mundo não tem nenhuma explicação científica. O protagonista pensa em algo genial sobre as comunicações elementais. Logo se levanta abruptamente da cadeira onde estava sentado. Com um grande sorriso no rosto, fala que se tudo der certo poderá criar uma nova magia. Em seguida, ele pega o cartão da biblioteca. Bem animado, vai embora correndo, falando que vai fazer uma grande descoberta, por isso vai voltar para a academia e depois testar para ver se dá certo. Ao fundo vemos Jasmine, o velho e André. Eles estão tomando um magnífico café. Como sempre, o careca continua a diminuir Blair, mas diz que o poder da bola de fogo é imensurável. Passando a mão na barba, o velho fala que foi estranho, pois não tinha controle sobre a magia do protagonista, é como se fosse algo totalmente distinto dessa realidade. Com toda certeza pode haver algo nesse garoto que eles não vão conseguir entender. A noite chega e o protagonista está pulando o muro da academia. Seus saltos são simples e rápidos, pousando no chão após ter pulado na grama. Ele fala que ninguém está ali, por isso vai logo testar a sua teoria. Com calma e leveza, nosso garoto fecha os olhos. Assim suspira para sentir a energia do ambiente. No mesmo instante sente algo vindo. Ele nota que realmente pode controlar todo o fluxo. O garoto diz que agora vai tentar sentir o segundo elemento mais abundante da atmosfera. Reunindo uma energia na palma da sua mão, esse é o 2.
Observando aquilo, o protagonista não sabe dizer se aquilo é oxigênio puro. Se concentrando ao máximo, consegue fazer algo impressionante. Misturando o poder de fogo com o oxigênio, descobre que isso é 100% real. Mas a fagulha que estava se acendendo repentinamente se apaga e isso causa uma grande quebra de expectativa. Ainda assim, com os olhos cheios de determinação, nosso garoto tenta novamente controlar os dois elementos em um só. Raios e ventos estão sucumbindo tudo, e enquanto isso o protagonista está dentro do moinho de fogo e oxigênio. Toda a academia treme e tudo começa a rachar e quebrar. A professora sente esse tremor e questiona o que é. Olhando para a janela, percebe algo como uma grande explosão. Quase toda a floresta foi incendiada. A boa notícia é que Blair está vivo e bem. Incrivelmente, a magia foi tão forte que ainda continua a rodeá-lo. Felizmente, o garoto conseguiu parar a tempo. A névoa densa que estava sobrevoando o local abaixa e o protagonista nota algo. O chão foi despedaçado, entrando completamente em combustão. Acabou que o oxigênio foi muito mais puro do que havia pensado. Depois de ouvir a explosão, pessoas começam a aparecer. Blair foge dizendo que não era para fazer tanta comoção. Correndo por toda a floresta, o moleque fala que a explosão pode ter sido grande. No entanto, criou algo significativamente grande. Em outro dia, na sala de aula, o protagonista está estudando como sempre. O mesmo acabou caindo no sono por causa da noite agitada que teve. Uma mão paira sobre seu ombro. Esse é Toby perguntando se Blair soube o que aconteceu na última noite. Mentindo na cara dura, responde que não sabe pois estava dormindo. Ele explica que uma explosão aconteceu e agora a escola está sob investigação pois há suspeitas de senhores lançando feitiços. Pelo tamanho da cratera, foi pelo menos um mago de alto nível. O gordo começa a pensar nas pessoas mais suspeitas. Logo diz que a professora Britney é uma maga de alto nível. Após essa afirmação, por algum motivo o garoto fica em alerta. Ele vai até o escritório dela e bate na porta. Ela abre feliz por Blair ter ido ali, pois estava precisando muito dele. Pegando um papel na mão, fala que a Sociedade Matemática postou algo sobre a solução de House. Como foi o protagonista que resolveu esse problema, o nome dele está ali como autor. Em seguida o parabeniza por ter resolvido um dos maiores problemas matemáticos. Interrompendo esse assunto, Blair diz que tem assuntos mais importantes para tratar. O mesmo grita falando que quer estudar matemática com ela. A mulher não entende o motivo desta decisão. Britney pergunta o que houve com a história de ser um grande mago e o garoto diz que vai ser os dois. De repente a mesma agarra o braço dele. E depois fala que está feliz de Blair pensar assim. Logo em seguida manda o garoto ir todas as noites em seu escritório para estudar matemática. O protagonista ficou emocionado com toda essa empolgação que ficou igual a um vulcão em erupção. Britney diz que com o talento do garoto ele com certeza vai se tornar um grande matemático e saindo de perto dela Blair fala que tem uma dúvida na magia e questiona se ela pode responder. A conversa foi rápida, a mulher concordou em ajudar e tirar as dúvidas a hora que ele quiser e em seguida o protagonista abre a porta para ir embora. Sua professora o lembra de passar ali amanhã à noite. Quando o garoto iria fechar a porta, Britney manda ele esperar. Depois fica calada, deixando o clima tenso. Blair fica assustado e questiona o que ela queria. A mesma não responde ou fala nada. Mas depois pergunta se o garoto está se aproveitando dela para ela tirar várias dúvidas de magia. Ela olha atentamente para o protagonista. Suando muito, nosso garoto percebe que foi descoberto. Com flores ao seu redor, ele conta uma meia-verdade que só está querendo ficar mais tempo com ela. Britney vai para cima dele e é claro que o protagonista acha que vai morrer. Sendo bem fofa, pede para o garoto tomar cuidado quando for embora. E o relembra de vir ali à noite depois da aula. Praticamente Blair se sente como se fosse expulso de lá. No seu subconsciente, o protagonista não sabe se ela é estúpida ou inteligente. Mais tarde, na noite do dia seguinte, o garoto chega e abre a porta do escritório. Britney está sentada com Isabel. Desconfiada, a garota olha para ele e questiona o que ele está fazendo ali. A mulher pede desculpas a Isabel pois se esqueceu de avisar que a partir de hoje Blair estudará com elas. E como a garota é a sênior dele, deve cuidar e o ajudar quando precisar. Depois manda Blair sentar ao lado de Isabel pois tem uma pergunta que gostaria que ele respondesse. Uma pedra grande é jogada no poço, em seguida outra pedra com o dobro da massa é lançada, e então questiona qual das pedras chegará primeiro. Isabel fala que só precisa calcular o tempo. Mas o nosso garoto explica que a pedra grande nunca vai alcançar a pequena. Ignorando a resistência do ar, a pedra pequena seria a primeira a chegar. Depois de ouvir tal resposta, a garota fica nervosa. Logo diz que Blair tem um bom conhecimento mesmo não tendo um senso comum. Britney fala que não entendeu o que o protagonista falou, mas os sábios avisaram que o objeto com a maior massa cairá primeiro. Por algum motivo a garota continua a implicar falando que até uma criança sabe disso. Claro que após essas afirmações Blair fica um pouco bravo, questionando se a mesma confirmou isso. Isabel fala que eles não podem duvidar dos grandes sábios.
A professora apenas observa o confronto dos dois. Sendo rápido e direto, o garoto diz que para algo ser verdade tem que ser comprovado. Logo ela retruca perguntando se ele quer apostar para ver se é verdade. Britney manda ambos pararem e enquanto isso Isabel fala que aposta 10 moedas de ouro. No mesmo momento o protagonista fica empolgado. Os três estão fora da academia e foram para um campo aberto para fazer o teste. Com as pedras na mão a professora pede para Blair pensar pois 10 moedas de ouro não é uma quantia pequena. Aparentemente sem remorso o garoto manda ela continuar. Ao seu lado Isabel diz que essa vai ser a vitória mais fácil de sua vida. Olhando para a garota Britney fala que confiança é uma coisa boa. Mas a arrogância pode levar a um caminho sem volta. Uma ventania bate sobre todos que estão no local. E em seguida a professora começa a flutuar. Após testemunhar isso o garoto fica impressionado. Vendo que Blair ficou surpreso com aquilo ela debocha falando que ele é um plebeu por achar isso tão interessante. A professora já está em um lugar bastante alto para poder soltar as pedras. Com um olhar sério Britney se prepara para começar o teste. Enquanto isso Isabel continua de maneira arrogante dizendo com toda certeza que Blair irá perder. As pedras são soltas e logo caem rapidamente. Por um momento as duas parecem estar à mesma velocidade. Em seguida elas caem quase ao mesmo tempo. Com um rosto surpreso Isabel não sabe o que dizer. Entusiasmado nosso garoto já sabe que havia ganhado a disputa. Após isso a mulher desce para poder checar. Observamos que a sua aterrissagem é longa e tranquila. A garota grita que isso é totalmente impossível. Surpresas ambas olham o resultado. Britney questiona como diabos o protagonista sabia disso e ele fala que viu em seu livro e depois tentou. Milhares de anos se passaram e a humanidade estava acreditando em uma grande mentira. Todos os erros e sensos que foram comuns acabaram sendo desvendados por Blair e isso com certeza não é sorte. Ela diz ao garoto que a lei da queda dos objetos mudou completamente depois deste teste. Claro que o nosso garoto não está tão impressionado já que em seu mundo isso é algo básico. A sua professora repete que Blair é um gênio e ao lado Isabel está possessa de raiva. Olhando para a garota a mesma pede para ele atualizar a lei da queda dos objetos com a ajuda dela. Com uma expressão séria o protagonista fala que vai precisar da ajuda de Isabel. Por um momento a garota pensa em tudo isso. Na mente dela aparece ambos nos jornais com o título de A Aparição de Dois Gênios. Claro que isso seria um choque para a indústria e o seu nível de reputação iria subir. Típica de uma tsundere faz birra mas logo aceita. A garota fica pensando sobre ela e nosso menino. Os dois felizes e juntos descobrindo coisas novas sobre a matemática. E talvez quando se casar o seu nome seria Blair Isabel. A sua face corada pode ser vista de longe. De maneira elegante diz ao protagonista que se ele se meter em problemas pode chamá-la que com certeza resolverá tudo. Blair estende a sua mão para a garota. As coisas em seu cérebro ficam totalmente confusas. Sendo bem fofa pergunta o motivo de ele estar estendendo a mão e Blair fala que quer o dinheiro da aposta. Bom, moedas de ouro nunca são demais. Isabel corre chorando mandando ele colocar merda na cabeça. Algumas horas depois ela dá as moedas. No seu subconsciente Blair diz que ficou rico apenas fazendo uma aposta com a mimada arrogante. Se aproximando Isabel fala que ele não se importa com fama ou honra mas aparentemente gosta de dinheiro. Por alguns segundos o protagonista fica calado. Enquanto isso a garota pergunta o que Blair quer. O céu azul lindo e bonito cobrindo todo o mundo. As folhas balançando com o vento que incessantemente continua a vagar. Memórias da sua fajuta vida passada. Horas trabalhando e ensinando. Ainda assim sempre foi feliz com os seus alunos. O garoto questiona do que ela está falando. Se levantando Blair apenas fala que quer dinheiro para melhorar a sua vida nada menos e nada mais. Indo embora ele se despede de Isabel e Britney. As duas beldades olham o nosso menino ir embora. No dia seguinte Blair se encontra quase dormindo na mesa. De qualquer maneira fica feliz pois agora tem dinheiro. Talvez devesse até se mudar de casa futuramente. Alguém chega e essa pessoa é Bully chamando a atenção do garoto. Ele diz que a sua sênior está o procurando e logo manda o lixo se levantar. Blair não entende nada e então só fica parado. Pegando no pulso Bully fala para ele abaixar a cabeça pois soltar uma bola de fogo não significa nada. Uma voz ressoa para o figurante soltar Blair. O aluno da vez é o Sr. Feige. Atributos básicos e aparência comum mas aparentemente tem 2 guarda-costas. Olhando para trás o protagonista não sabe quem é esse cara. Feige se aproxima questionando se ele é Blair. Por um breve momento o cara fica o encarando. Mas nosso garoto ignora e pergunta se Bully não ouviu o sênior para o soltar. Após ter soltado o protagonista questiona o acontecimento. O cara manda Blair ficar longe de Isabel de agora em diante. Pois alguém como ele não pode ficar se aproximando ou até mesmo falar casualmente. Logo em seguida todos vão embora e o protagonista apenas observa. Feige acaba trombando em Toby. Ele não pede desculpas e o gordinho continua no chão. Se levantando vai até Blair e pergunta se o mesmo está bem. Simplesmente nosso garoto explica que o sênior veio apenas trocar algumas palavras.
Toby aparenta ter medo do carinha. Ele diz que todos na academia têm medo dele e Blair é o único estranho que não se importa. O moleque é filho de um grande visconde e o mais novo herdeiro da família Howard. E complementa: se alguém o ofendê-lo terá dificuldades para viver na academia. Colocando a mão no ombro de Blair, Toby diz que sabe que o protagonista está viciado na beleza de Isabel, mas o aconselha a seguir as ordens de Feige. Algum tempo depois observamos o sol reluzente transparecer na academia. Dentro do escritório, Blair está pensando na sua bola de puro oxigênio que não pode ser lançada imediatamente pois precisa de um tempo para se concentrar. No momento, a sua maior vantagem é não precisar recitar ou fazer quaisquer gestos. Logo questiona se pode usar vários elementos de uma vez, mas Isabel o interrompe, dizendo que ele precisa estudar mais o tema que a professora Britney passou. Entregando um papel, o nosso garoto boceja. Lá mostra que Blair já havia escrito tudo. A garota fica impressionada com tamanha velocidade. Bem calmo, o protagonista fala que só precisa utilizar maneiras diferentes para resolver cada cálculo, ou seja, procurar uma solução mais engenhosa possível. Isabel ouve cada detalhe para poder aprender mais. Em seguida, o garoto se levanta perguntando algo para ela. Quantas bolas de fogo a mesma pode invocar de uma vez? E a garota responde que no máximo 9. Pela cara de Blair, isso é totalmente um absurdo. Caçoando do garoto, Isabel diz que sabe que ele só pode lançar uma por vez. Retrucando ela, o protagonista fala que não achou nada sobre invocar mais de uma magia nos livros. Logo, a garota explica que os livros apresentam teorias básicas, não magias específicas, e complementa que só aprendeu a lançar várias de uma vez pois seu pai contratou um consultor. Mas se alguém estiver disposto a chamá-la de irmã mais velha, talvez possa ensinar. Sem rodeios, Blair a chama de irmã mais velha. A resposta foi tão rápida que nem Isabel esperou por isso. Depois o chama de pervertido de pele grossa. Levantando da cadeira, pede para Blair a seguir pois vai mostrar como se faz. Fora da escola, os dois se encontram em um pequeno campo. Isabel lança a magia de múltiplas bolas de fogo. No total, apenas 9 aparecem. Após ver isso, o garoto fica impressionado com tal habilidade, além da capacidade de manter todas estáveis. A garota diz que muitos magos acham que só precisam manter o espírito mágico em um lugar, mas na verdade você pode invocá-las e manipulá-las da forma que quiser dependendo da habilidade e experiência. Se concentrando, pode lançá-las em um único alvo de uma vez. Blair questiona se dá para controlar todas de formas diferentes e Isabel explica que isso seria como desenhar um círculo na mão direita e um quadrado na mão esquerda. Os dois riem alegres pois a conversa está fluindo. Enquanto isso, na cabeça do Stalker, ele acha que ambos estão namorando. Cheio de raiva, quebra a parede com um apertar da sua mão. Esse é Feige puto da vida após o protagonista ter ignorado o seu aviso. O mesmo diz que vai fazer Blair pagar por tudo isso. Um tempo depois, o nosso garoto está treinando o que a Isabel disse: dividir a sua mente em 9 partes de forma independente. A garota manda ele fazer isso de forma gradual, não de uma vez. Mas tudo bem se Blair não conseguir fazer, já que ela demorou mais de meio ano. A bola na mão do garoto brilha soltando várias faíscas. Repentinamente, várias bolas de fogo são invocadas. Em seguida, a mesma grita questionando como Blair fez isso. Levantando a mão, nosso garoto diz que foi com o método dela. Por algum motivo, Isabel reclama, e enquanto isso o protagonista não entende. Ele fala que apenas seguiu o que a garota dizia. Na sua mente, Isabel diz que esse pervertido não é só um gênio em matemática, e sim também na magia. Uma pessoa que antes foi considerada abandonada pelos deuses agora é literalmente um dotado abençoado. Em seguida, ela grita falando que o protagonista demorou demais. Depois corre dizendo para ele que se precisar de ajuda para magia não a procure. Colocando a mão no rosto, Blair não entende o que fez e logo pensa que é difícil entender alguma mulher. Tocando em seu bolso, sente alguma coisa estranha. Nisso, Isabel está correndo, a chamando de pervertido com todas as suas forças. Blair pega em sua mão repentinamente. Isso a assusta, ficando extremamente em alerta. Ela questiona por que ele está a puxando. Olhando para a palma da mão do garoto, tem algo como uma pulseira de ursinho. Sendo educado e elegante, nosso meninão chama a sua querida Isabel e diz que só pode aprender algo graças ao seu cuidadoso treinamento. Logo pede para a mesma aceitar esse presente como uma consideração do seu irmão mais novo. Os olhos dela brilham ao ver aquilo. Uma coisa tão fofa sendo dada de coração. Isso faz a garota ficar coradinha com a atitude. Em sua mente diz que esse pervertido é bom. Rapidamente toma a pulseira da mão dele. Depois corre chamando a pulseira de feia. Só que acaba caindo no chão de forma tosca. Mesmo assim, se levanta e olha para trás. A sua forma de olhar indica incerteza, mas uma consideração pura. O garoto se pergunta se deve a confortar. De qualquer maneira, ela continua a correr para longe, falando que nunca irá o perdoar. Nosso garoto está perdido em pensamentos, falando que aquela pulseira custou 50 pratas. Iria dar para sua professora, mas desistiu e deu para Isabel. Repentinamente, Blair nota alguma coisa. As pessoas em questão são os capangas de Feige.
Bully diz que lembra que o sênior o avisou sobre a aproximação com a garota. Ainda assim o mesmo continuou a encontrar. Blair se levanta da grama alta. Só que ele está cercado pelos caras. Antes de tudo é melhor correr do que ficar e morrer. Os trouxas correm atrás mandando o garoto parar. Em seu subconsciente fala que esse grupo de pessoas é um problema. Bully grita dizendo que Blair é igual ao seu pai, foge no campo de batalha e ainda é morto. Após ouvir isso o menino para. O cara questiona se bateu em um ponto dolorido. Em seguida corre para o atacar. Quando seu soco iria atingir o protagonista, a sua mão acaba queimando, quase virando cinzas. Com várias bolas de fogo na mão, o garoto olha para todos. Bully está ferido gravemente por causa de Blair. O protagonista diz que o seu pai foi uma pessoa que morreu lutando por esse país. Ele não é apenas seu pai, mas também um grande herói. Logo fala que Bully não deve insultá-lo. Os caras atrás ficam assustados após verem que o protagonista fez 9 bolas de fogo. Em seguida correm deixando seu comparsa para trás. Como um ser superior, Blair se encontra acima de Bully. Gritando, ele pede para o protagonista não se aproximar, pois a academia restringe lutas entre estudantes. Indo para trás, Bully diz para Blair não ser impulsivo. Com um olhar raivoso, o garoto fala que era para ele ter falado isso mais cedo. Quando partiu para o atacar, percebe algo. Pessoas estão nas suas costas. O moleque grita por ajuda, achando que iria dessa para melhor. Mas ao olhar para frente, vê o protagonista caído. Ele cutuca Blair para ver se o mesmo não está morto. Sem perder tempo, corre deixando todos para trás. Britney manda Bully parar de correr. No mesmo instante, ele diz que não fez nada. E pede para acreditar nele, pois o protagonista caiu sozinho. Carinhosamente, ela faz o garoto conhecer os céus. Blair já está vermelho, pois está presenciando o verdadeiro paraíso. Em pânico, Bully pede para a professora ouvir a sua explicação. Ao lado, o cara grita com ele sobre a situação. Logo questiona se o moleque acha que eles são cegos e não viram Blair cair sobre os pés dele. Depois manda Bully ir para o seu escritório. O cara pede desculpas ao vice-presidente Calvin por ele ter presenciado isso, só que aparentemente ele não liga. Ainda assim diz que algo desse nível não pode acontecer novamente. No seu colo, Britney percebe que os batimentos de Blair pararam. Tempo depois observamos que a sua alma tentou sair do corpo, mas não conseguiu. Puxando ele, a sua professora questiona se o garoto está bem. Depois o abraça dizendo que estava muito preocupada. O chama a atenção dos dois. E fala que vai precisar de uma boa explicação, mas primeiro vão fazer algo. Se levantando, Britney apresenta a eles e ambos são da Sociedade Matemática. Todo educado, nosso garoto se curva e dá continência ao presidente Dee e vice Calvin. Ele fala que o protagonista é um gênio por ter ajudado Britney a resolver o mistério de House. Sua professora intervém e diz que a conta matemática e a solução foram totalmente feitas por Blair, ela só ajudou a botar no papel. Os caras questionam se é isso mesmo, pois afirmando que foi ela que fez isso, a mesma receberá vários prêmios. E a sociedade vai ajudá-la o máximo possível sem se importar com dinheiro. Logo complementa que isso também vai ajudar a academia. Britney pergunta o que vai acontecer com Blair. Dean suspira ao ouvir isso. Ele diz que o garoto é muito jovem, além de que é difícil acreditar que ele decifrou o mistério de House. Blair pega em sua mão e balança a cabeça para a mulher aceitar. Mesmo assim, Britney hesita sobre isso. Dean dá um tempo para eles pensarem na oferta. A professora aceita o tempo que foi lhe dado e os dois vão embora. O pôr do sol chega assim, deixando de iluminar a área. Ambos estão andando no corredor em pleno silêncio. Sua professora fala que resolver o mistério de House não ajuda em nada no desenvolvimento, mas é algo significativo para a história. E essa honra pertence ao protagonista e ele não deve deixar ninguém recebê-la. O rosto do garoto está melancólico. Logo diz que isso não pertence a ele. Além de que a mesma não está tão velha para não aceitar algo grandioso. Após ouvir esse elogio, o rosto da mulher brilha. Em seguida, o garoto entende que falou algo errado novamente. Todos os alunos estão olhando para o quadro que tem várias publicações. Uma garota diz que novamente Blair postou um novo artigo com a senhorita Britney. E foi o mistério de House que, mesmo após anos, nenhum estudioso conseguiu resolver. Mas claro que quem fez isso foi a professora Britney, já que Blair é um insignificante. Tirando todas as opiniões, o protagonista apenas pensa no que falou para sua professora. De qualquer maneira, suspira, pois não pode fazer mais nada. Blair ouve alguns gritos de um homem adulto. Alguém está falando que ele é um merda e só sabe brigar. A pessoa é o pai de Bully, que reclama dizendo que não o mandou para a escola com o objetivo de brigar. Depois perde a cabeça falando que já que ele gosta de lutar, vai acabar com ele ali. A porrada pega e com certeza deve ter doído. Logo após isso, o cara pede desculpas pelo seu filho e clama para ele não ser expulso. Dean fala que o comportamento de Bully não é dos melhores. O pai dele cai no chão pedindo por favor para seu filho não ser expulso. Bully pede para o seu pai não se humilhar desse jeito. Nosso garoto aparece chamando o presidente. O cara dá bom dia e Blair também o cumprimenta. Em seguida questiona qual é o problema.
Vendo o protagonista Bully fica com muita raiva e rende os dentes. Dean fala que a academia vai expulsá-lo por violência e quebra de regras. Uma pessoa toca na manga do garoto. Ajoelhado, ele também pede por favor ao protagonista. E complementa que quando chegar em casa vai ensiná-lo uma lição. Se ele for expulso, a vida de Bully irá acabar. Com o coração mole, nosso garoto solta um suspiro. Depois diz para o presidente que, mesmo tendo alguns pequenos conflitos com Bully, pede que ele não seja punido tão severamente. No local, todos ficam calados. Olhando para o pai de Bully, Dean fala que por causa do protagonista, a decisão de expulsão será retirada temporariamente. Mas se o garoto fizer algo assim novamente, não terá uma segunda chance. O homem pega a cabeça do seu filho. E então diz que isso não acontecerá. Bully pede obrigado a Dean. Logo também agradece a Blair. O pai dele vai embora para casa. Depois o presidente pede para nós irmos para a sala de aula. Nosso menino vai para lá e abre a porta. Antes disso, Bully questiona a decisão de Blair. Ele fica imóvel sem dizer uma palavra. Com um tom sério, manda o moleque não fazer isso com o seu pai. Novamente ele pede obrigado. E continua falando algo sobre o garoto de antes. Pois Feige não deixará o protagonista ir tão facilmente. Afinal, o seu tio é o vice-presidente da academia. Mais tarde, Blair está cansado do dia e agora ainda terá que trabalhar. O seu empregador fica o esperando. Nosso garoto não entende o motivo do aguardo. Ele pergunta se Blair havia ofendido alguém recentemente. Claro que isso o deixa preocupado e questiona se há algo de errado. Deixando isso de lado, o velho demite o protagonista e complementa que o mesmo não poderá mais viver lá, porque essa é a ordem do vice-presidente. Depois do acontecido, a sua professora diz que levará Blair e Isabel em um intercâmbio. Logo pergunta se o garoto estará ocupado amanhã. Blair pede desculpas, pois terá que achar um lugar para ficar já que foi expulso da biblioteca. Sendo simples e direta, Britney fala que ele pode ficar em sua casa já que tem um quarto vazio e a mesma mora sozinha. Após pensar nisso, o protagonista tem visões de coisas libidinosas. Mas diz que isso não é muito conveniente. Como uma boa adulta, fala que tem muita vantagem já que pode fazer várias perguntas de matemática a hora que quiser. Em seguida, com um pouco de vergonha, Blair aceita o convite. Isabel chega e logo questiona por que a presença de Blair. Britney explica tudo e também fala que o garoto vai morar com ela. Isso a deixa raivosa já que em sua mente o protagonista ainda é um pervertido. Só que a sua professora repreende dizendo que Blair não é esse tipo de pessoa e Isabel fala que só está preocupada. Enquanto isso, nosso garoto fica desanimado já que está ficando com a fama de um pervertido. As duas brincam um pouco e Britney pede para Isabel se arrumar para a reunião de intercâmbio. Olhando para trás, pede para Blair ir com uma roupa formal já que o intercâmbio vai ser em um seminário. Nosso garoto pergunta se pode ir com uma roupa de funcionário mágico. Estendendo a mão, se despedindo, fala que se ele tiver pode usar. Já de noite, na mansão onde irá acontecer a reunião de intercâmbio. Os três estão parados admirando a vista maravilhosa. Todos vieram com a melhor roupa e Blair tentou não ficar para trás. Britney apresenta a mansão como da família Howard e a residência permanente de intercâmbio. Mesmo em todos os reinos, essa família é respeitada pela sua habilidade e conhecimento em matemática. Vendo a multidão e as pessoas ao redor, ele liga os pontos entre os Hovards e a casa Feige. O vice-presidente Calvin está conversando com os visitantes. A nossa querida maior e grande professora chama a sua atenção. Ele dá boas-vindas aos três. Blair dá um oi e enquanto isso Isabel questiona desde quando o garoto conhece o vice-presidente. O cara fala que estava conversando com algumas pessoas importantes e pergunta se Britney não quer os conhecer. No mesmo momento, a mesma pede para os dois irem na frente. Ambos entram na mansão onde há várias comidas deliciosas. Sem perder tempo, o garoto ataca o primeiro prato. Em seguida se empanturra e Isabel grita perguntando se ele é um porco. Logo reclama falando que a professora não o chamou para comer e então leva Blair embora. Observando a parede, o protagonista nota alguma coisa. Um quadro gigante que tem um desenho estranho no meio. Isabel diz que essas são as 7 pontas da capital, real das quais toda a família Howard se orgulha. Nosso garoto questiona o que são essas 7 pontas. O cara chega humilhando Blair por não saber disso e complementa que vai brigar com os guardas por deixar alguém de tão baixo nível entrar. A garota manda Feige tomar cuidado com as palavras. Mesmo assim, o cara continua dizendo que o garoto não merece nem comer a comida dali. Isabel pega a mão do protagonista e pede para o mesmo ignorar os insultos. Claro que o gado fica com raiva depois de ver a cena. Em sua mente, a garota é só sua e ninguém pode pegar em sua mão. Para cutucar Blair, ele pergunta se o mesmo vai se esconder atrás de uma mulher. Indo em direção ao cara, nosso garoto questiona Feige sobre as 7 pontas da capital. Ela tenta parar Blair de fazer alguma coisa errada. Com um rosto sério, o protagonista demonstra muito interesse nas 7 pontas da capital. Sorrindo, Feige pergunta se o jovem realmente se acha um gênio da matemática.
Isabel reclama desse comportamento, e enquanto o cara diz que quer saber as novas ideias matemáticas que Blair tem, logo grita alertando a todos que o protagonista vai resolver as 7 pontas da capital. A garota fica incrédula com isso e não sabe o que fazer. Todos os nobres acham que Britney resolveu o mistério de House e o protagonista forçou ela a colocar a sua assinatura. A sua professora também está no local e percebe a comoção. Feige pede para Blair não desapontar os nobres. Repentinamente alguém pega na mão do garoto. Essa é Britney, mas o protagonista não entende o motivo de ela estar ali. A mesma questiona o motivo do conflito, pois a família Howard é a mais poderosa da cidade Apollo. Com isso ele poderá ter dificuldades no mundo da matemática e até mesmo na academia. Além disso, é impossível resolver as 7 pontas da capital, e Feige sabe disso, por isso jogou esse problema para Blair. O moleque chama a atenção de Britney e a mesma olha para o lado. Levantando a taça, pergunta se o garoto não é um grande matemático e questiona-se a falta de confiança. Furiosa, a mulher iria tentar algo contra Feige. Mas o protagonista a impede, falando que vai tentar fazer a equação e isso será uma forma de agradecer ao seu sênior por ter o expulsado da biblioteca. As duas ficam surpresas com tal afirmação, pois se Blair diz que irá fazer com toda certeza, ele conseguirá cumprir com a sua palavra. Ele se vira para Feige falando que vai fazer as 7 pontas da capital. O moleque explica que isso é uma equação que só o patriarca da primeira geração conseguiu resolver. Há centenas de anos atrás ele notou uma topografia especial da capital. Naquela época a área urbana não era tão grande como é hoje, e além disso a cidade estava dividida em duas por causa do rio. Por causa disso o patriarca criou 7 pontes de passagem para a região urbana. Olhando a sua criação, ele teve uma brilhante ideia. É possível ir para qualquer área atravessando apenas uma vez as pontes e logo voltar para o ponto de partida sem repetir o caminho. Após tornar a ideia pública, vários matemáticos foram fazer pesquisas para tentar achar a solução. No entanto, mesmo fazendo diversas tentativas, ninguém encontrou a resposta. Acabou que no fim o patriarca conseguiu resolver e então no dia seguinte iria publicá-la para todo o reino. Mas passou o dia inteiro e ele não apareceu e assim chegou a noite. Dias depois encontraram o corpo dele dentro do rio. Por causa disso a resposta foi perdida e ninguém da nova ou antiga geração teve sucesso. Ainda assim a família Howard comemora o grande feito do patriarca. Essa é a grande glória de toda a família. Não passou tanto tempo depois da explicação e Blair parece já ter achado a resposta. Feige pergunta se o gênio consegue achar a solução. Surpreendentemente o protagonista fala que não sabe. O moleque ri e questiona onde foi toda a bravura de antes. As mulheres perguntam se elas ouviram certo. E complementam que Blair é um pedaço de lixo e nada além de um desperdício. Mas uma grande mulher diz que talvez não seja assim. Aparentemente o protagonista tenta achar a resposta. Só que percebe que isso não tem uma solução, pois na sua vida passada também havia um problema igual a esse. A sala toda está olhando fixamente para Blair. Tanto Britney quanto Isabel ficam sem entender nada. Feige diz que o garoto só fala isso pois não sabe a resposta, mas o primeiro patriarca da sua família sabia a solução. Blair refuta perguntando se ele tem alguma evidência desta tal solução. O moleque perde a linha questionando como o garoto podia duvidar dos sábios. Um cara aparece mandando Feige parar. Seu nome é Visconde Howard e ele diz que não é para o moleque usar os feitos da geração passada para se exibir. No mesmo momento o loirinho treme pedindo desculpas ao seu pai. O cara fala que ouviu muito de Calvin sobre Blair. Nosso garoto o saúda com reverência. Visconde diz que sabe sobre a briga dele com Feige e logo pede desculpas. Mas ele caluniou a sua família falando que as 7 pontas da capital não têm solução. Blair fala que não fez nada pois realmente o problema não tem solução. Ao lado Isabel diz que é a primeira vez que vê o garoto tão sério. O cara fica igual ao filho puto da vida depois de ouvir essas afirmações. Indo contra tudo e todos, ele fala que tem a evidência. Pegando um papel e caneta começa a escrever o motivo e a base das pontes. Logo pede para eles olharem. Cada pedaço de terra será considerado um ponto. Se você conseguir ligar todos os pontos sem escrever uma linha por cima da outra e sem tirar o lápis do papel, será como se você andasse por todas as pontes. 4 olhos ficam impressionados e a sua mulher fala que isso é maravilhoso. Uma loira fala que a sua amiga tem razão, o garoto realmente tem um bom cérebro. Por algum motivo a mesma está orgulhosa. Blair continua a explicação dizendo que a pessoa só pode sair das pontes usando o começo ou o fim. Um ponto formado por números pares pode ser chamado de ponto uniforme. Britney complementa dizendo que se todos os números forem pares, as 7 pontas da capital podem ser resolvidas. Observando ao longe, o garoto continua sério e fala que a sua professora está correta. 4 olhos tenta questionar alguma coisa. Mas a definição final é que é impossível ir para o final e depois voltar para o começo sem repetir as 7 pontes. Resumindo, é impossível resolver. Os figurantes ficam de boca aberta após saber disso. Ele diz que isso é um argumento 100% impecável. Feige fala que isso tudo é uma bobagem. A família está sendo assolada por fofocas dos nobres.
O moleque grita mandando ninguém acreditar em Blair. Mas claro que depois deste argumento absurdo todos o olham com cara feia. A mulher fala que o patriarca da família Howard enganou os estudiosos por séculos. Por causa dessa afirmação a cabeça de Feige entra em colapso. Depois olha para seu pai perguntando se ele não vai fazer alguma coisa. Só que o Visconde não esperou uma boa nova e meteu um soco na bochecha do filho. O mesmo cai no chão todo arrebentado com esse golpe. Logo o cara manda Feige calar a boca pois ele é um fracassado. E complementa que o moleque é uma vergonha. De canto de olho o cara diz que vai fazer Blair pagar pelo que fez. Nosso garoto não entende o motivo do rancor. Mas parece que o Visconde não deixará essa passar. Ainda assim Blair o chama, falando que respondeu uma das perguntas de Feige e como uma das regras da casa o moleque também deve o responder. Observando o seu filho no chão percebe que não tem o que fazer. Então questiona o que o garoto irá dizer. Sendo direto Blair fala que é simples e logo pergunta qual é o comprimento da diagonal de um quadrado. Após ouvir isso fica feliz já que a sua família também é famosa por resolver esse tipo de problema. Sua professora questiona o motivo desta pergunta tão fácil. O cara responde que é 2 e complementa falando que isso é senso comum. Fechando os olhos nosso garoto diz que a resposta está errada. Logo fala que quer saber o comprimento da própria diagonal. O Visconde fica sem saber o que fazer. A multidão fica fofocando sobre o assunto. Claro que Blair sabe que o cara não irá responder. Embora no seu mundo os cientistas fossem respeitados a maioria era desconhecida e o público só queria saber sobre escândalos de celebridades. Mesmo que ninguém saiba tanto sobre matemática, ali só tem pessoas de alto nível. Os estudantes que estão aí contribuíram de maneira significativa por isso não importa se é nobre ou não. Acabou que eles se reuniram e formaram a escola de números. Todos da família Howard têm uma grande influência por ser o centro da academia e até o pai de Isabel que é o lorde da cidade deve mostrar respeito a eles. Essa escola integra tudo possível para entregar conhecimento máximo aos alunos. Eles acreditam que tudo de místico que acontece pode ser descoberto com números. Praticamente é igual à antiga escola Pitágoras que foi fundada por Pitágoras. Antes já foi muito poderosa mas existia um erro fatal em sua crença. Resumindo todos neste mundo acreditam apenas em números inteiros igual ao Pitágoras. Quem descobriu os números decimais foi seu aluno chamado Dissipassos ao tentar medir uma diagonal. Depois desta descoberta a escola se abalou assim trazendo o fim. Os crentes da seita ficaram horrorizados com isso. Então decidiram amarrar e jogar Dissipassos no mar Egeu. No entanto a verdade não pode ser escondida para sempre logo seus descendentes a descobriram. Gerações posteriores chamaram esses números de números irracionais. Logo a compreensão humana foi expandida. Ao julgar pela expressão do Visconde, ele deve saber sobre a existência dos números irracionais. Mas observamos que o cara está suando. Todos estão tentando achar o número correto para a diagonal. Britney pergunta que diabos é isso pois nem a mesma consegue encontrar. E então o garoto explica a ela que esse é um novo número que foi descoberto há tempos mas pode ter sido acobertado por outras pessoas da época. Feige enxerga a imagem impotente do seu pai. Ao ver aquilo sabe que talvez hoje não possa sair com os dentes inteiros. Isso eleva a sua raiva por Blair. Depois grita dizendo que isso tudo aconteceu por causa dele. Por isso ele deve morrer imediatamente. Logo corre na direção do garoto para o atacar. Se preparando Blair fica posicionado para não ser atingido. Antes de alguma coisa acontecer uma pessoa pega a sua mão. Com puro ódio ela o observa. Feige grita para a mesma o soltar. Mas a mulher pede desculpas e diz que tem que impedir o moleque para ele não fazer coisas impulsivas. Ainda assim o garoto tenta tirar o seu braço. Só que percebe que ela é forte demais. Atrás dele o seu pai grita furioso. Tremendo o Visconde pergunta se ele sabe quantos infortúnios causou hoje. O menino fica calado mas ainda fica encarando Blair. Rapidamente o cara chama a atenção de todos no local. E então fala que lamenta muito esse terrível acontecido e promete que daqui para frente irá discipliná-lo bastante. Além disso, quanto à pergunta de Blair, daqui a alguns dias ele enviará a resposta. Depois pede obrigado pela orientação e logo se despede, falando para ele se divertir na mansão esta noite. Em sua mente o garoto sabe que vai ser difícil achar a resposta mas confia nos Hovards. Indo embora o Visconde não está satisfeito com nada já que foi humilhado por uma criança. Blair pede obrigado para Lady já que ela o ajudou. A mulher questiona se ele se esqueceu dela. Isabel aparece batendo no nosso menino. E então pergunta como o garoto pode paquerar outra pessoa além dela e é claro que Blair não entende nada do que ela falou. A mulher solta um sorriso descontraído. Logo fala que estava brincando ainda assim é admirável o jeito que a garota flerta. E complementa que a relação dos dois é tão próxima que chega a ser invejável. Isabel tenta retrucar Alice mas acaba se enrolando nas palavras. Mas então questiona o motivo da vinda dela. Ela responde que sempre participou de reuniões como esta só que é a primeira vez que vê Isabel ali. Britney diz que a família de Alice é famosa na cidade de Iapo e ela sempre vem a reuniões de intercâmbio como representante.
Estendendo a mão, a mulher novamente se apresenta a Blair. Depois ambos se cumprimentam e fazem piadas um com o outro. Alice se inclina um pouco para observar o garoto de perto. Então o vídeo vai ficando por aqui. Se você não quer perder a próxima parte, ativa o sininho e até a próxima no canal do Buerinho.